Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e certamente uma das poucas produções aqui na nossa comunidade que faz contexto histórico. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, fui diagnosticado com autismo em 2015 e eu vivi a época em que falar que era Asperger não era ruim. Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos. Quando eu fui diagnosticada já era o transtorno do espectro do autismo, mas a minha psicóloga, quando foi me dar notícia, disse que eu seria o que se chamava antigamente de Asperger. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante complexo que envolve, primeiro, o fim da síndrome de Asperger, e a gente vai contextualizar um pouco disso, e também a gente vai falar sobre uma coisa bem específica que as pessoas ainda não entendem muito bem, que é a chamada supremacia ASP. Se você quiser entender, então fica aqui que a gente vai explicar direitinho para você. E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast que discute o autismo no cotidiano e também em seus temas mais polêmicos ou confusos. Acesse o nosso site, que é introvertendo.com.br. Também estamos no Facebook, Twitter e Instagram, que você pode encontrar por @introvertendo. E mandar mensagem pra gente, enfim, deixar seu feedback, fique à vontade. Além de apoiar a gente também no PicPay ou no Padrim. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer & Company. Na comunidade do autismo, muitas vezes as pessoas falam, sobre a chamada síndrome de Asperger. E eu imagino que na altura do campeonato, talvez muitas pessoas não entendam muito bem o que é isso. A síndrome de Asperger, na verdade, tem um contexto histórico bastante complexo que remonta até o próprio surgimento do autismo enquanto padrão diagnóstico. A gente sabe que Leo Kanner, lá na década de 40, acabou se tornando o pai do autismo graças aos seus escritos. Mas lá na Europa também tinha um outro pesquisador que estava estudando algumas crianças, que se chamava Hans Asperger, um pediatra. E aí ele escreveu um artigo, falando sobre as mais de 400 crianças que ele tinha estudado, na verdade focando em alguns poucos casos. E esse artigo ele cunhava a chamada psicopatia autista. Esse artigo não chamou muita atenção, alguns poucos pesquisadores acabaram mencionando ele, mas ele chegou ao mundo anglófono, e é claro, se você chega ao Reino Unido ou nos Estados Unidos, o mundo inteiro acaba conhecendo, a partir do trabalho de uma psiquiatra chamada Lorna Wing. A Lorna Wing particularmente ficou bastante interessada nesse trabalho do Hans Asperger, viu algumas semelhanças entre as descrições dele com as do Leo Kanner, e ela escreveu um artigo em 1981 falando da síndrome de Asperger, ou seja, foi ela que cunhou o termo síndrome de Asperger a partir de uma perspectiva clínica. E daí o resto foi história. A síndrome de Asperger acabou se tornando um padrão diagnóstico no CID-10 em 1992 e no DSM-4 em 1994. E por que você precisa saber disso? Primeiro ponto para a gente esclarecer que a síndrome de Asperger não é uma síndrome criada pelo Hans Asperger, A síndrome de Asperger é uma homenagem ao Hans Asperger. É claro que a Lorna Wing, utilizando-se do trabalho original desse pesquisador, mas também fazendo algumas relações para que mais tarde a gente chegasse no que a gente chama hoje de transtorno do espectro do autismo. E se você quiser entender um pouco mais a fundo essa história, tem 2 artigos da própria Lorna Wing explicando um pouco, sobre a história da síndrome de Asperger e outro, esse artigo original de 1981, que você pode consultar no nosso site e saber um pouco mais sobre como que surgiu a chamada síndrome de Asperger. Eu acho que a gente aprender mais sobre a história do autismo é muito importante para ter mais clareza sobre esse diagnóstico e, inegavelmente, a síndrome de Asperger é um aspecto muito importante da nossa história, principalmente porque muitos de nós receberam o diagnóstico de síndrome de Asperger antes de existir o entendimento do transtorno do espectro autista e, de alguma forma, essa síndrome acabou tendo um peso nos indivíduos que receberam esse diagnóstico, a ponto disso ser considerado até como uma identidade cultural. Eu lembro que mesmo antes de eu ter recebido meu diagnóstico, eu tinha ouvido falar sobre essa síndrome
E eu me identifiquei bastante, inclusive, e participei de uma comunidade no Orkut chamada o TENI, ou Síndrome de Asperger, alguma coisa assim. E era uma comunidade em que pessoas com esse diagnóstico interagiam. E algumas pessoas também, como eu, não tinham um diagnóstico formal, mas eu gostava muito porque eu sabia que eu me sentia muito acolhida ali, embora não tivesse... Eu só viesse a ter o meu diagnóstico muitos anos mais tarde, em um momento em que não existia mais esse termo, pelo menos, na verdade, considerando que meu laudo está enquadrado no CID-10, ainda existe esse diagnóstico. Mas os critérios utilizados já tendiam ao abandono desse termo. E quanto a isso, eu acho que as representações do autismo, e em comparação com as representações da síndrome de Asperger na mídia e pela própria comunidade e pelos autistas, tendem a ser um pouco diferentes. Geralmente, as pessoas com síndrome de Asperger são descritas e representadas como alguém com inteligência preservada ou pessoas que são muito inteligentes, mas que têm poucas habilidades sociais e acabam se envolvendo em situações muito constrangedoras, né, Thiago? Exatamente, Carol. E fazendo um contexto desse período, principalmente aí final dos anos 90, início dos anos 2000, essa identidade social e cultural, né, da síndrome de Asperger ganha muita força. E se a gente for parar para pensar, a própria ideia de neurodiversidade, quando a Judith Singer, né, a socióloga australiana, cunha, ela fala bastante de síndrome de Asperger, apesar de já pensar na questão do espectro do autismo. E na cultura popular isso se tornou cada vez mais forte. Então, por exemplo, em 2001, o jornalista Steve Silberman vai publicar uma reportagem na revista Wired dizendo que a síndrome de Asperger é uma síndrome geek, né, bem representada pelo Vale do Silício. E aí a gente tem também vários autores, né, que se identificam com a síndrome de Asperger publicando livros de memórias. Então a gente pode citar, por exemplo, o John Eldel Robson com Olhe nos Meus Olhos, que hoje é um dos melhores livros, né, de autobiografia de autistas. Então a síndrome de Asperger ganha esse espaço cultural popular e ela vai acabar também, de certa forma, gerando uma discussão dentro da comunidade do autismo e na comunidade científica. Então já começa a ter uma discussão de, por exemplo, mas a síndrome de Asperger e o chamado autismo de alto funcionamento, que era um termo também antigamente usado, são a mesma coisa? E aí tem até um artigo muito bom do M. Klein, que é um pesquisador, que ele publicou, se não me engano, em 2000, também está na nossa lista de sugestões, que ele vai discutir um pouco disso, se é a mesma coisa, se é diferente e tudo mais. E essa discussão, né, da relação da síndrome de Asperger como um diagnóstico diferente vai ganhando mais força, até que na década de 2010 a gente tem, então, o abandono dessa categoria diagnóstica dentro do que a gente vai chamar de transtorno do espectro do autismo. E só para explicar um pouco isso para as pessoas, esse é um debate que se estende há muito tempo e continua até hoje, na verdade, né? Vão ter algumas pessoas que vão dizer que, por exemplo, existem diferenças significativas entre o autismo, propriamente dito, e a síndrome de Asperger, enquanto outros pesquisadores vão dizer que não. Também vai ter uma discussão que a síndrome de Asperger, integrada ao espectro do autismo de uma forma geral, também é uma forma mais acessível das pessoas, né, com o antigo diagnóstico de síndrome de Asperger, serem reconhecidas como pessoas com deficiência e ter acesso a direitos que muitas das vezes eram muito mais difíceis de serem alcançados. Acho que é importante ressaltar também que o fim da síndrome de Asperger não significa nivelar todos os autistas e considerar que todos são iguais e exibem exatamente as mesmas características, mas que foi possível observar semelhanças muito expressivas, o suficiente para que, de uma forma prática, fosse mais fácil identificar as características do transtorno, ou seja, considerar também a síndrome de Asperger como dentro do transtorno do espectro do autismo, significava também entender um pouco mais sobre esse transtorno do espectro do autismo. Então, não significa que são coisas totalmente diferentes, que foram meio que forçar uma barra para tentar encontrar as semelhanças. São semelhanças muito expressivas que levaram a essa resolução de tentar enquadrar tudo no mesmo transtorno. E a forma como elas se manifestam nos indivíduos e quais medidas são necessárias para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos pode ser diferente. E essa
discussão permanece, a gente está aqui justamente para isso. E só para as pessoas entenderem o tanto que essa questão da síndrome de Asperger como identidade cultural era algo tão forte, principalmente nos países anglófonos, quando o DSM monta o grupo de trabalho para poder propor, né, o DSM-5, inicia-se um debate de abolição da síndrome de Asperger. E os autistas, né, que foram diagnosticados com síndrome de Asperger, tinham muito receio nesse sentido. A grande maioria, pelo menos, né, os relatos que eu já li, no exterior eram contra, né, que a síndrome de Asperger deveria continuar a existir. E aí o DSM contou com dois autistas foram consultados nesse processo, que são o Steven Kapp, que é um pesquisador e, se não me engano, também é doutor em psicologia. Ele escreve bastante sobre autismo. E o Ernie Neyman, que na época era presidente da ASAN, que é a principal associação de autistas nos Estados Unidos, né, que em linhas gerais é Autistic Self Advocacy Network. E aí, nessa época, o próprio Ernie Neyman, né, se manifestou entre algumas pessoas, alguns ativistas, dizendo que considerar tudo como autismo seria bom a longo prazo, né, que as pessoas iriam entender isso ao longo do tempo, em termos de direitos, em termos de reconhecimento, e que seria bom, né, reconhecerem as pessoas com síndrome de Asperger como parte do espectro do autismo. E aí foi o que finalmente foi anunciado, né, a gente teve aí transtorno do espectro do autismo, e em 2016, quando se iniciou a discussão para a geração do CID-11, né, a partir de uma conferência, e o CID-11 foi anunciado em 2018, definitivamente a gente teve aí a abolição também da categoria que se chamava Transtornos Globais do Desenvolvimento, né, que era do CID-10, com a adoção do transtorno do espectro do autismo, só que a forma como o CID-11 classifica, né, o transtorno do espectro do autismo é um pouco diferente do DSM-5, mas nós não vamos nos aprofundar tanto nisso. Quem quiser saber um pouco mais, ouve lá o nosso episódio 86, o que é o autismo. E em 2018 teve um artigo muito impactante que nós falamos lá no episódio 13, Hans Asperger e o nazismo, que vai indicar ali que o Hans Asperger participou ativamente do programa de eutanásia de pessoas com deficiência no período do nazismo. Essa discussão sobre Hans Asperger com o nazismo é uma discussão muito grande, porque já se tinha uma suspeita, mas não tinha nenhum documento assim que indicava isso de forma mais contundente, né? A história oficial que algumas pessoas adotavam era que o Hans Asperger se opôs claramente ao nazismo, né? Porque ele não se filiou diretamente ao partido nazista, mas, enfim, era uma discussão meio nebulosa. A gente já falou sobre esse artigo teve um efeito muito forte na comunidade do autismo, e quem quiser saber mais, ouve lá o nosso episódio número 13. Então estamos falando sobre um diagnóstico que teve todo um processo, né, de desconstrução. E esse processo envolveu múltiplos fatores, envolveu toda uma discussão científica, envolveu também uma discussão social da própria comunidade e a grande pá de cal depois, que na verdade não teve tanta influência inicial, mas eu acho que acabou, né, dando rumos definitivos, que foi essa questão do Hans Asperger com o programa de eutanásia. Só que paralelamente a isso, e não diretamente relacionado, a gente tem o início de um fenômeno que foi cunhado de supremacia ASP. E o que é isso, na verdade? A primeira vez que esse termo é cunhado, né, de forma mais conhecida, foi no ano de 2010, e a supremacia ASP seria um termo direcionado a pessoas que foram diagnosticadas com síndrome de Asperger e que se achavam superiores aos demais autistas e às pessoas na sociedade em geral. Então a síndrome de Asperger seria vista como o próximo passo na evolução humana, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido. E a ideia de supremacia ASP, na verdade, acabou se dissolvendo tão grande nesses espaços, né, de discussão do autismo entre autistas, que ela acabou sendo usada em múltiplos contextos, mas esse é o significado mais comum. A supremacia ASP também tem sido relacionada à própria forma como a comunidade científica e a mídia popular se referiram à síndrome de Asperger. Então a própria Carol falou, por exemplo, né, dessa ideia da síndrome de Asperger representar uma pessoa inteligente, mas que se envolve em gafes sociais, esse sujeito desajeitado. E uma coisa que alguma literatura crítica, né, sobre o autismo vai fazer, alguns autores, vão falar que a síndrome de Asperger também tem sido representada como bom autismo, né? Se o autismo dito severo, por exemplo, fosse
fosse o mau autismo, a síndrome de Asperger seria o bom autismo. E esse autista diagnosticado com a síndrome de Asperger, ele é sobre-humano, ele é um ciborgue, ele é um robô, sabe? Então tem muito dessa leitura, que é uma leitura também pejorativa, também tem um pouco de capacitismo, né? De você não ver a pessoa como um ser humano. Quanto a isso da síndrome de Asperger ser entendida como bom autismo, eu acho que isso também dá muito gás para esse tipo de entendimento que tu falou mais cedo sobre a síndrome de Asperger ser a síndrome do Vale do Silício. Então, tipo assim, as pessoas com síndrome de Asperger são geniais, elas são desajeitadas socialmente, mas isso nem importa, porque elas estão comandando o mundo de hoje. Então é como se fosse realmente entendido como um novo estágio evolutivo. E eu acho que uma das coisas que talvez deem suporte a isso, entre muitas aspas, porque isso não tem muita lógica, mas é que existe um entendimento do aumento da prevalência do autismo em relação à população típica. E existem várias razões para isso, inclusive no livro O Cérebro Autista, Temple Grandin fala de inúmeras razões para que se aumentem o número de diagnósticos de autismo. Isso tem a ver com vários fatores que não necessariamente o aumento de casos de autismo, mas que muitas pessoas usam esses dados numéricos que podem muito bem ser revestidos em nossa, olha só como nós estamos nos difundindo, então a síndrome de Asperger seria um outro passo da evolução humana. Isso revela uma completa incompreensão de como que funciona a evolução, porque evolução não é grau, é processo, então não significa que um estágio é mais evoluído do que o outro, mas que se encaminhou num processo para isso. Não, e essa coisa sobre o bom autismo, sabe o que me faz lembrar também? De que a síndrome de Asperger, na década de 2000, foi muito relacionada à figura do nerd. Tipo, né, pra você e eu, Carol, ser nerd no final dos anos 90, início dos anos 2000, era uma coisa horrível. E a ideia de nerd foi ressignificada no final da década de 2000, início da década de 2010. Eu lembro que teve até aquela música humorística que tinha garotas escolham já ser um nerd, né? Que eu não sei se você lembra. O nerd de ontem é o cara rico de amanhã. Foi uma coisa muito, muito disseminada, assim. Então, eu penso bastante que a síndrome de Asperger esteve muito relacionada também a esse ideal até nesse certo período. E uma coisa também que a gente pode inferir, que tem uma discussão, né, principalmente na literatura crítica do autismo, é que essa ideia do nerd e a ideia do Asperger também é muito relacionada a uma ideia de um sujeito homem branco, né? E, embora na literatura crítica do autismo eles vão falar muito mais sobre a questão de gênero do que a questão de raça, né? Mas de que essa ideia do Asperger como nova evolução e etc. também estariam relacionada muito ao ideal de um autista homem branco. E aí é uma coisa muito curiosa porque tem uma discussão também sobre supremacia ASP ligada a circuitos neonazistas na internet. Isso dá um pano pra manga, isso dá uma outra discussão, talvez um outro episódio, mas de que também tem, né, tem um artigo, inclusive, que tá aí na nossa lista de recomendações, que vai discutir, esqueci o nome da autora, é Ana alguma coisa, que ela vai falar que em alguns circuitos neonazistas, tem vários autistas, né? E tem muito dessa ideia de que o autista, o Asperger, né? Estaria num ponto aceitável porque, enfim, ele é o próximo ponto da evolução da humanidade, ele é homem, ele é branco e tudo mais. E, enfim, a gente não tá tão distante disso porque a gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, no autismo de uma forma geral, apesar de a gente pensar em uma criança, geralmente as imagens que a gente encontra, né, nas páginas, né, se você digitar autismo no Google, vai aparecer uma criança branca, homem. Então, essa ideia do autismo como algo masculino tá bem disseminada e também com branco. Eu acho que uma das coisas que a gente pode entender sobre isso é que esse grupo de meninos brancos de classe média alta são um grupo de maior acesso ao diagnóstico. Então, não coincidentemente, são os grupos de maior acesso aos outros serviços. E se eles têm acesso aos outros serviços, é muito mais fácil que eles consigam um diagnóstico. Isso leva ao entendimento de que a formação do conhecimento sobre o autismo está de acordo com esse grupo. Então, o que a gente tem de entendimento sobre autismo, até certo ponto, está muito ligado à identidade cultural relacionada a esse grupo específico. E se a gente relaciona também ao fato de que esse grupo é formador da sociedade como a gente entende, ou seja, são as pessoas que têm maior poder dentro da nossa sociedade, são as pessoas que meio que dizem como as coisas devem ser e que tudo em volta tá dentro das aspirações desse grupo,
Então, eu acho que é um trajeto, entre aspas, natural, que se cria um entendimento de uma supremacia desse grupo em relação aos outros. Então, eu acho que supremacia ASP, racismo e misoginia andam muito juntos e que é muito interessante, e eu acho que é justamente essa a razão da gente ter escolhido falar no mesmo episódio de supremacia ASP e o fim da síndrome de Asperger, ainda que o fim do diagnóstico não tenha relação direta com a descoberta do passado nazista do Hans Asperger, mas a motivação que levou o Hans Asperger a fazer a pesquisa que ele fez pode muito bem ter sido o que legitimou a eutanásia infantil de crianças consideradas ineducáveis. Ou seja, desde esse momento da criação, que embora ele não tenha sido o criador do termo síndrome de Asperger, mas que a pesquisa que ele fez foi utilizada posteriormente para esse diagnóstico, foi uma coisa que foi criada para separar as crianças umas das outras. Ou seja, as pessoas com as características observadas por ele eram aquelas pessoas que tinham uma inteligência preservada, então talvez elas pudessem superar essas dificuldades que elas tinham, mas que as outras não tinha jeito e elas poderiam muito bem ser sacrificadas. Exatamente. E aí, voltando de novo sobre a questão do fim da síndrome de Asperger, é muito importante observar aqui que o DSM-5 propôs, né, o transtorno do espectro do autismo, e isso não foi bem aceito de princípio. Eu entrei na comunidade do autismo em 2013, aqui no Brasil, e eu lembro que até 2018 era normal falar em síndrome de Asperger, e para as pessoas ainda era normal, ainda estava num processo de assimilação ainda, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu particularmente usava, eu tenho síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo, era uma coisa bem normal de se falar, tudo mais, e particularmente ainda tinha aquela dúvida, será que isso vai ser mantido mesmo? Será que isso é só uma coisa de momento, né, que algum momento vão separar de novo a Asperger do autismo? E aí, quando esse estudo foi publicado em 2018, isso trouxe assim uma pá de cal pra questão, porque a resistência a adotar o autismo foi diminuindo um pouco à medida que as pessoas não queriam necessariamente se associar ao diagnóstico de síndrome de Asperger. E aí a gente tem uma questão muito importante a ser pensada, que é tão recente quanto essas coisas ocorreram, né? Então a gente vai levar um tempo ainda na comunidade do autismo para terminar de assimilar todas essas questões. E aí, pensando em todas essas questões, né, pensando na representação do autismo, na importância e no peso que a síndrome de Asperger teve na nossa comunidade, e uma contribuição que, querendo ou não, esse diagnóstico deixou, porque se não fosse a existência da síndrome de Asperger, talvez nem você, Carol, nem eu teríamos conhecido o autismo, né, porque saber sobre o autismo, da forma como o autismo em si era divulgado até uns tempos atrás, era uma coisa muito restrita. Eu fico me perguntando seriamente, de forma honesta, é certo condenar, né, entre aspas, quem usa Asperger, falando assim, eu sou Asperger, eu sou Asp, em 2021? Queria saber primeiro a sua opinião. Olha, pra ser sincera, eu mesma não aboli esse termo na minha vida. Eu não acho que a gente deva, assim, de uma hora pra outra, condenar e dizer que ninguém deve falar o termo Asperger a partir de agora, porque eu acho que pra mim serve como um propósito até pedagógico, sabe? Porque às vezes eu explico pras pessoas, assim, que eu sou autista, às vezes as pessoas duvidam, até porque elas não entendem o que significa ser autista. Se a gente fala de síndrome de Asperger, pode ser que a pessoa tenha ouvido falar disso em algum momento, e aí eu posso explicar que, agora as pessoas que têm a síndrome de Asperger são entendidas como dentro do transtorno do espectro autista. Eu acho que é muito mais simples a gente explicar dessa forma do que a gente dizer, olha, não usem mais esse termo, porque às vezes a pessoa não sabe nem sobre o autismo, nem sobre a síndrome de Asperger. Dentro da comunidade do autismo, que a gente está muito imerso em tudo que tem a ver com isso, eu acho que é muito pertinente a gente falar, discutir o abandono de certos termos que são pejorativos, que evocam ideias que a gente quer superar, mas que eu acho que a gente não pode ter uma postura punitiva justamente porque tem pessoas que não conhecem muito sobre nada disso. Então, se o primeiro contato que a pessoa tem com o autismo é através do termo síndrome de Asperger, eu não acho que a gente tenha que condenar a pessoa por isso, porque, querendo ou não, é uma forma de conhecer mais sobre o transtorno, e isso promove mais conscientização sobre a nossa condição e acaba gerando maior
engajamento da população em geral para as nossas políticas de inclusão e para a nossa luta por direitos. Eu concordo em absoluto, Carol. Eu vejo exatamente dessa mesma forma. Eu acho que tem 2 grupos de pessoas que vão usar Asperger em 2021. Primeiro, público em geral, que muitas vezes não sabe nem que Asperger está dentro do espectro do autismo, ou que pensa que Asperger é uma forma de autismo. E aí, esse grupo a gente tem que entender o seguinte: a comunidade do autismo, ela já é numerosa hoje em dia, mas tem um monte de gente com diagnóstico de autismo, de Asperger, ou seja lá o que for, que não participa da comunidade do autismo. Eu conheço várias pessoas que não fazem parte da comunidade do autismo, assim, ativamente, né, de discutir sobre autismo, que tem interesse em autismo. A própria equipe aqui do Introvertendo, nós nos conhecemos na universidade e a única pessoa que era um pouco mais engajada era eu. Os outros 10 autistas que faziam parte não sabiam de nada, não tinham interesse nenhum. Então, assim, a gente tem que entender muito bem que muitas vezes quando alguém vai falar sobre Asperger por aí, ela às vezes não tem nem participação dentro da comunidade do autismo. E uma outra questão dentro desse primeiro grupo, né, que eu tô falando, é que a comunidade médica, né, os profissionais muitas vezes estão aprendendo o que é síndrome de Asperger agora que o diagnóstico está entrando em desuso. O negócio entrou no CID-10 na década de 90 e agora algumas pessoas estão ouvindo falar pela primeira vez em síndrome de Asperger. Não é porque um manual diagnóstico, né, definiu que a partir de amanhã vamos usar transtorno do espectro do autismo que todo mundo vai usar de um dia para outro. Isso não existe assim, né? Então a gente tem que definitivamente entender que tudo é uma questão de processo. Mas tem um segundo grupo, e aí eu acho que talvez a gente pode pensar um pouco mais especificamente, que são autistas que estão na comunidade do autismo, que sabem todo esse contexto, sabem as implicações de um termo ou outro, e deliberadamente preferem usar Asperger, seja por uma rejeição à ideia de autismo, seja porque não querem associar e tudo mais. Nesse sentido, eu acho que a gente pode problematizar. Mas sendo bastante sincero, aqui no Brasil eu não conheço pessoas que se enquadrariam nessa segunda categoria. Então, particularmente, me incomoda profundamente ver alguns autistas na internet até com um discurso quase moralista, assim, falando assim, porque aquele autista tal usou Asperger, é um supremacista, é um fascista, etc. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Eu acho isso uma coisa tão boba, sabe? Tão boba. Vou tentar usar a palavra boba, que é uma palavra mais gentil, mas eu queria usar uma palavra mais agressiva, na verdade. Porque, definitivamente, isso é contraproducente, sabe? Nem todo mundo sabe o que é autismo, que Asperger já foi integrado de um dia para outro, ainda mais fora da comunidade do autismo. Acho que a gente precisa mesmo ter um pouco de paciência nesse sentido. E as pessoas não vão parar de falar sobre a síndrome de Asperger de um dia para o outro, né, Carol? Eu acho que, assim, existe sim pessoas que evitam, que resistem em parar de usar o termo Asperger justamente por isso, que elas não se identificam com o termo autismo. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu até falei com o Thiago uma vez, que, eu acho o termo Asp fofinho, sabe? Às vezes é chato eu não poder mais falar, eu sou Asp, assim. Mas, assim, eu estou totalmente de boa em parar de falar isso, porque eu entendo o contexto. E eu acredito sim que existem pessoas que evitam porque elas querem se diferenciar dos outros autistas. Então, assim, não, eu não sou autista, eu sou Asperger. Então, eu não sou isso aí, tudo que você pensa sobre o autismo, eu sou Asperger, é diferente. Só que eu acho que isso parte muito mais das preconcepções que as pessoas têm sobre o autismo do que simplesmente do diagnóstico em si. E às vezes a pessoa não tem noção, não tem um entendimento mais profundo sobre isso. Eu acho que a gente precisa deixar claro que só pela pessoa ter o diagnóstico de autismo ou conhecer alguém que seja autista da sua família não significa que ela deva virar um expert nesse assunto, que ela deva saber absolutamente tudo. Às vezes as pessoas não querem isso, sabe? Às vezes até eu, tentando me inserir mais na comunidade do autismo, às vezes eu não quero ficar só pensando sobre autismo, só falando sobre autismo. E às vezes esse tipo de coisa acaba cansando, sabe? Essas inúmeras nomenclaturas. Eu acho que é muito mais importante a gente começar a discutir profundamente coisas como maior acesso ao diagnóstico, a entender por que o recorte do autismo é tão desigual entre as faixas de gênero e raça. Por que isso acontece, sabe? Por que a gente não pode dar mais enfoque a esse tipo de discussão do que simplesmente parar de usar um termo que começou a ser mal visto e vai cair em desuso?
Então a gente sabe que a partir agora de janeiro de 2022, oficialmente nós vamos estar, né, sobre a égide do CID-11, mas isso não significa que as coisas vão mudar do dia pra noite. E a gente também quer saber a opinião de vocês sobre o assunto, então pode falar aí nos comentários do nosso post, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook ou no nosso site, o que você pensa sobre isso. E eu espero que essa discussão, de certa forma, tenha contribuído, né? Que vocês possam pensar, que vocês possam ler o material que tá da gente. Eu, particularmente, gostei muito dessa discussão profunda e que vai continuar por muito tempo. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio do Introvertendo e a gente volta semana que vem. Um abraço. Que a síndrome de Asperger era a síndrome geek, né? Representada no Vale do Silício, não sei o quê. A síndrome de Asperger virou algo cool, assim. Mas, enfim, então fica... É cool no sentido de legal, tá? Não... Não, eu entendi. Eu tenho uma raiva dessa ideia, eu acho muito tosca, isso sim. O quê? Esse negócio de síndrome de Asperger é legal, assim, é tipo, síndrome do Vale do Silício, eu acho uma merda isso.